Olá, começando mais um SGC Podcast para você, sempre ligado nas plataformas do Sistema Gurgix de Comunicação, sempre te deixando bem informado de tudo que está acontecendo aqui na 12ª edição da Rondônia Rural Show, a maior feira do agronegócio da região norte do país, aqui em Ji-Paraná. E lógico, a gente traz todas as informações para você. Hoje aqui no SGC Podcast, a gente está recebendo a presença ilustre da nossa amiga apresentadora Natasha Lauro, que vai estar ajudando a gente aqui a comandar a entrevista com o empresário Roberto Civiglieri, empresário da empresa Movimento Agrícola, que hoje está debutando na Rondônia Rural Show, trazendo as marcas que são novidades, o que há de mais moderno em tecnologia rural, principalmente em implementos agrícolas. Antes de mais nada, Natasha, tudo bem com você? Tudo bem, Eduardo. E com você, como que você está? Maravilha, ainda mais com uma feira dessa dimensão, tamanho, né? É a primeira vez que você participa? Não, eu já vou para minha 10ª edição já. 10ª edição e não sempre cansa, vindo de não? Porto Velho para cá e levando as novidades. Pra falar a verdade, eu achei que eu ia cansar nessa feira, mas eu tô gostando muito. É legal ver um movimento, como que tá cada empresário, como que tá fazendo cada negócio bom. E hoje a gente traz nosso parceiro, o Movimento Agrícola. O Roberto vai conversar com a gente. Ele é uma empresa nova, tá? Não tem nem 9 meses de funcionamento. É uma empresa que a gente ainda pega no colo. E já tá aqui debutando na Rondônia Rural Show. Roberto, me diz aí, o que você tá achando desse investimento que você fez de estar aqui na 12ª Rondônia Rural Show? Boa tarde, Natasha. Boa tarde, Eduardo. Obrigado pelo convite, né? Por estar nos recebendo aqui no programa. Olha, na verdade, a gente não esperava o sucesso que a gente está tendo. Por a gente ser uma empresa bebê, né, recém-nascida, como você mesmo falou, com apenas 9 meses até agora, a gente viemos para a feira, né, para ser o nosso primeiro ano, a gente veio com o intuito de ser visto, né? Vamos aparecer e vamos sondar o mercado. Mas graças a Deus, ontem no primeiro dia e hoje já no segundo dia, nos surpreendeu bastante em questão de volumes de negócio. Até porque comparado à nossa pequena empresa, né, Movimento Agrícola, contra as gigantes já do agronegócio, né, empresas de renome, né, de marcas conceituadas, a gente é um bebê, eu sempre brinco com os nossos amigos lá, colaboradores, a gente é um cisco no meio do palheiro, a gente quase não é visto. Não era visto, mas graças a Deus isso nos surpreendeu bastante. Quais são as principais atividades hoje do Movimento Agrícola? O que ela está trazendo para a feira? O que tem de novidade? Eduardo, a Movimento Agrícola nasceu de um projeto meu e do Renato, né? Renato fica em Minas Gerais, eu aqui em Rondônia. Qual era a nossa expectativa? A gente sentia e via que o produtor rural ele tinha alguma dificuldade de acessar alguns equipamentos, principalmente na região de Rondônia, no estado de Rondônia, que o Mato Grosso, o Goiás, o Paraná, Santa Catarina, os outros estados já acessavam esses equipamentos de ponta, de qualidade, entendeu? Não estou desmerecendo os outros, mas é em termos de tecnologia. Hoje nós temos, por exemplo, no estande uma graneleira de carregar grãos de 27 mil litros, que tem até câmara de ré. Entendeu? Então já é um produto um pouco diferenciado. Às vezes o cara está lá no trator, não tem acesso, mas lá na câmara ele consegue fazer uma manobra de marcha ré melhor, entendeu? As nossas plantadeiras hoje, a gente vem tudo com plantio direto, não com plantio convencional. Hoje já com sistema a vácuo, a gente já oferece uma tecnologia um pouco mais agregada no produto para o cliente, né? Para o cliente poder trabalhar com mais sucesso hoje. Porque se o produtor rural não otimizar o tempo dele, ele perde muito daí na hora do plantio, na hora da colheita, na hora do... Entende? E hoje o produtor ele é mais exigente, né? Quando se fala na questão de produzir, ele quer praticidade, que é o melhor do mercado, né? Equipamentos modernos, né? Sim, e a gente tem que entender o seguinte, o agronegócio, se o produtor ali, na hora do plantio, ele perde tempo com uma determinada máquina, vamos colocar uma plantadeira, ele é obrigado a parar a máquina ali por algumas horas, ele perde muito, porque até ele recuperar aquele tempo, porque a janela de plantio é muito curta. Então se ele perde 1 dia ou 2 dias dando manutenção na máquina, olha o tamanho do prejuízo que ele vai ter na safra dele, por não conseguir plantar aquela área. E na hora de colher perde dinheiro, né? Perde dinheiro também. E hoje o empresário, ele encontra todos esses implementos lá na Movimento Agrícola. Hoje toda a linha de implementos, a gente trabalha com as principais marcas do mercado, né? Não sei se a gente pode falar aqui ou não. Fica à vontade. Eu, por exemplo, a gente tem uma parceria muito boa mesmo com a Tatu Marquesan.
com a Indutar, com a Cimag pulverização, com a Incomagre, também com a Agristar, com a Civemasa, com a Almeida. A gente tem uma linha, um leque de produto hoje bem bom e de marcas parceiras. O que a gente consegue, como a gente tem uma parceria muito boa com eles, a gente fortalece a marca deles, a gente acaba tendo um diferencial no volume, né? Por causa de valores. Então, geralmente não dá muito, mas dá 6%, 7% de diferença para as demais revendas. Bom, qual que é o perfil dos clientes que estão indo até a empresa aqui dentro da Rondônia Rural Show? Pequeno e médio produtor, que é o nosso foco da Movimento Agrícola, o pequeno e médio. O grande produtor, ele tem muito acesso a São Paulo, a grandes mercados, e o pequeno produtor, ele ficava desassistido, e o médio também. Então, já justamente por isso que a gente veio, para atender esse tipo de cliente, para trazer a tecnologia, não só que o grande absorve, mas que eles possam também ter acesso a essa tecnologia de plantio, de manejo de pastagem, hoje o drone, GPS, tudo isso que a gente vem trazendo com tecnologia. Tem parcerias com algumas instituições financeiras que podem estar ajudando também ao produtor a adquirir esse maquinário? O Banco do Brasil, a gente tem um ótimo relacionamento com o Banco do Brasil e com o Banco Santander. Tem alguma coisa ligada ao Plano Safra que ajuda nessa coisa? Hoje a gente está com o Plano Safra, eu não vou me lembrar agora quanto está a taxa ao mês, né, do Pronaf, do Pronaf, mas a gente tem uma linha de negociação bem ampla. Quando o cliente às vezes não se encaixa ou ele não quer partir para o financiamento, a gente consegue fazer um parcelamento pela loja, às vezes até safra e safrinha, para ajudar o produtor. A Natasha esteve lá na loja dele várias vezes, né? Estive lá várias vezes, visitei. E, inclusive, Roberto, quando você fala assim que vocês vieram para a Agi Paraná com o objetivo de atender as pessoas da região, os pequenos produtores que não têm acesso às grandes tecnologias, o que você já tem de feedback desses produtores que compraram com você? Olha, o feedback mais gostoso que eu recebi foi referente ao pós-venda e assistência técnica. Nós nunca... Esse seria um diferencial do movimento? Eu acredito que sim. Nós temos clientes que a gente fizemos até pós-vendas de máquina que não foi nós que vendemos. O cliente estava lá em Nova Mamoré há quase um ano com um atomizador, um pulverizador de turbina parado. E não conseguia trabalhar com a máquina porque a concessionária que vendeu na época não fez a entrega técnica para o cliente. Aí chegou até nós, aí o pessoal da fábrica me ligou: Roberto, com essa situação aí, você pode nos ajudar? Pegamos um carro, eu, 2 técnicos, fomos lá, colocamos no trator, operamos com o cliente, passamos um dia inteiro na propriedade dele. No outro dia voltamos lá de novo, demos um feedback, colhemos o feedback dele para ver se estava certinho, se ele tinha aprendido a trabalhar com a máquina. Entregamos a máquina para ele. A máquina que outra revenda tinha vendido. Tinha nada a ver com o movimento agrícola. O que aconteceu? Não cobramos nada do cliente, fizemos isso. Esse cliente trouxe outro cliente que adquiriu alguns produtos com nós que deu o valor de 400 e poucos mil. Então, para nós foi muito bom, porque nós fizemos um pós-venda gratuito. Esse suporte é fundamental. É maravilhoso, né? E acabamos colhendo um fruto de uma venda que a gente também não esperava. Então, hoje o pós-venda da Movimento Agrícola, pelo que nossos clientes falam, não é eu que falo, eles falam, é o melhor do estado. Você está falando de suporte pós-venda. E qual que é o grande diferencial hoje de vocês? Além do suporte, do preço baixo? Eduardo, é assim... Como é que eu vou tentar explicar para te dar, assim... A gente, vamos supor, que você me compra uma máquina hoje, uma plantadeira, né? Uma plantadeira lá, uma plantadeira pequena, 7 linhas, custa aí, colocar 190 mil. Eu não simplesmente ponho ela no caminhão, vou lá e te entrego. Não, vou lá, eu te entrego. No outro dia a gente coloca no seu trator, a gente pega o milho ou a soja que você vai plantar, a gente planta junto com você, vê se está de acordo com a sua recomendação do agrônomo, espaçamento, tudo. Aí depois fez isso 1 ou 2 dias... Aí a gente libera você, tá aqui o seu equipamento. Até enquanto você não estiver apto a operar aquele equipamento, não te libera o equipamento. Não é só o fato de você eu comprei e paguei mil. Não. Se você não saber operar, não vai adiantar nada você tá com aquele equipamento na mão hoje. No caso, vocês dão assistência àqueles produtores, como a gente está numa região que não tem tanto acesso a essas tecnologias, vocês dão essa assistência para até ensinar esse produtor a utilizar o maquinário? Seria isso? Nesse sentido. Mesmo um equipamento que não seja Movimento Agrícola que vendeu, caso o cliente venha a ter uma necessidade a gente pode entrar num consenso e ir lá e fazer a entrega técnica para o cliente. A gente ajuda ele a operar, ensina, mostra como é que faz. Porque a tecnologia às vezes não é tão simples.
Assim, visualmente é fácil. Você fala, GPS, monitor de semente. Nem todo mundo vai ter o Mas ninguém conhecimento. todo mundo vai ter o conhecimento. Que são sensores, uma coisa ou outra que o cliente vai ter que calibrar ou regular. Falando em Rondônia Rural Show, como é que você está vendo essa feira, essa movimentação? A gente está no segundo dia, né, de feira, mas já deu para ter uma noção do que pode vir pela frente? O que vocês têm de expectativa? Eduardo e Natasha, a Rondônia Rural Show está me surpreendendo. Eu já tinha participado dela antes como gestor comercial de revenda e como representante comercial. Nessa primeira vez que a gente está participando, né, de ontem e hoje, pelo que a gente vê, a gente vai realizar alguns negócios até fora do que a gente estava programando, né, que a gente estava esperando negócio na quarta, quinta e sexta-feira. Mas eu acredito que vai ser surpreendente na questão de volume de negócio. Porque a Rondônia Rural Show, além dela ser uma vitrine excelente, ela oferece outros leques também, como network, contato, vejo, conheci vocês, né, que a gente conhecia, assim, a gente vai abrindo um leque de contatos. E eu acredito que vai ser um divisor de águas para o movimento agrícola. O que é mais difícil? Você falou que participou das edições anteriores como representante, agora como proprietário de uma empresa que... Qual que é o dono de um stand. Vendo o filho crescer ali. Olha, cara, é fantástico, porque assim, é um projeto que a gente ia, né, um sonho, um projeto. Quando no domingo que a gente terminou o stand, estava tudo pronto, aquela sensação de orgulho, aquele prazer... Missão cumprida. Missão cumprida é fantástico. Lógico, são sentimentos diferentes, são coisas diferentes, mas é igual quando você pega um filho no colo pela primeira vez. Entendeu? A nossa empresa é um filho que a gente pegou a primeira vez, é um nenenzinho. E agora está crescendo. Está crescendo. Né? E a gente vê também a alegria dos nossos colaboradores, nossos amigos que trabalham com a gente, faz parte da equipe, a satisfação deles em ver o stand, ver tudo que a gente criou. Pelo fato da gente ser uma empresa somente de 9 meses. Somente de 9 meses. Isso é o que mais surpreende. E você falou, Roberto, que a Rondônia Rural Show vai ser o divisor de águas para vocês. O que você espera da empresa que fica lá na Avenida Barrigada aqui para frente, que receba mais visitas, que esteja mais movimentado? Hoje, até para entender sobre o seu atendimento, acontece muito online, as pessoas procuram por você pelo Instagram, pelas redes sociais, ou vão diretamente na loja? Ultimamente estava sendo mais pelo Instagram e redes sociais. A gente tem uma equipe de campo razoável, né? Estávamos com 5 vendedores, 2 técnicos, tinha 5 carros rodando dentro do estado. Então as vendas acabavam acontecendo no campo. Era poucas pessoas que a gente recebia ali na loja, né? Você fala venda no campo, os vendedores saíam para visitar? Saía, visita o campo, fica uma semana fora e tal. E depois a gente efetuava a venda, mandava o caminhão entregar e pronto, né? Mas a visita na loja física era pouca. Eu acredito agora, depois da Rondônia Rural Show, a gente vai ter uma visitação de público dentro da loja maior. Até porque a gente não tínhamos um departamento de comercial de peças, né? Atendia bem pouco a peça. Agora o nosso foco vai migrar também um pouco para a parte de peças agrícolas, a manutenção de plantadeiras e outras coisas. Porque a maioria das lojas agrícolas em Rondônia focou na peça de trator. Mas aí o produtor fica desassistido na parte do plantio, na parte da plantadeira e em outras coisas, entendeu? Aí ele ficava ali preso, às vezes tendo que recorrer ao Mato Grosso, Sapezal, Campo Novo Parecis, Sinop, simplesmente às vezes por causa de um rolamento de uma plantadeira. Hoje o Movimento Agrícola tem quantos colaboradores? Hoje nós estamos em 9. Em 9. Então quer dizer, começamos com 3. A perspectiva depois da feira é de crescimento. Tá aí gerando emprego, gerando renda, gerando... Tá, Eduardo, a gente tem um projeto, o sonho a gente tem quando a gente é mais novo, né? A gente tem um projeto de ter 4 lojas na região norte, sendo 3 em Rondônia, 1 no Acre, né? No Acre, justamente pensando na acessibilidade, né? Que eles podem não ter. Exatamente. O Acre, eu acredito que até hoje, eu tive lá uns 7 meses atrás, ele é muito carente de termos de suporte técnico. É um estado fantástico, maravilhoso, bonito, tem coisas lindas lá. E o povo é carente de assistência lá, de um suporte realmente. Não estou falando de nós como loja ir lá e vender um produto. Eu estou falando de ir lá e resolver o problema do produtor. Porque querendo ou não, é do produtor que a gente tira os nossos alimentos. Você é daqui de Rondônia? Sou natural de Rondônia. Sou fruto da terra. Então sabe da necessidade, né? Do que os produtores rurais precisam para estarem meu pai, crescendo, no caso, né? Meu pai veio para cá na década de 70 para 80
Eu nasci na cidade de Ouro Preto do Oeste, mas na época era a 81, no caso, não tinha estrada, né? Eu nasci na 48. Então eu nasci numa cama de tarimba, que é a cama feita de lasca de pau. A gente plantou café, a gente limpou roça, cuidou de gado. Então a gente sabe da dificuldade do Sabe produtor. da dor do produtor, né? Demais da conta. Isso é importante, esse olhar de conhecimento para passar isso também para as pessoas, né? Isso é de fundamental importância. Demais. O produtor hoje, quando eu estava lendo no stand ali agora, conversando com o produtor, ele falou assim, mas eu não tenho esse financeiro todo aqui. Pá. Eu falei, como é que fica bom pro senhor? Porque o equipamento está aqui, eu vou ter que vender ele de alguma forma. Como é que fica bom? Ele falou, olha, Roberto, eu posso dar X agora, X tal tempo, X tal tempo, X tal tempo. Eu falei, tá resolvido? Foi isso que o senhor precisa? Eu falei, tá bom, a máquina é sua. Ele falou, mas você vai fazer? Eu falei, vou. Ele falou, mas não vai ficar ruim? Eu falei, mas o senhor não precisa? Resolve o seu problema lá, que o senhor produzindo, eu tenho certeza que o senhor vai cumprir com suas obrigações. Você sabe a necessidade, né? Porque não adianta eu estar com a máquina parada no meu estoque e o produtor precisando. Até ele ir lá no banco fazer toda aquela transação, vamos colocar aí, por mais que o acesso financeiro seja rápido, 30 dias passar em financiamento. Pô, ele tá lá com a lavoura precisando passar veneno, precisando passar herbicida. Vou deixar ele perder o milho? Vou deixar ele perder a silagem dele? Jamais. E as 250 cabeças de gado dele vai fazer o quê? Passar fome? Jamais, né? Então, Pô, Natasha, eu fiquei sabendo que, além de preço baixo, qualidade nos produtos, Pós-venda. no pós-venda, ainda tem sorteio, é isso mesmo? Tem sorteio, Roberto? Me explica esse Tem. sorteio. Quem visitar o stand lá já tá essa concorrendo? foi a ideia do Gustavo, né? O Gustavo falou, chefe, vamos fazer um trem diferente. Eu falei, então faça. O Gustavo é o vendedor mais arrojado que Ele tem. chegou e falou assim, olha, o senhor vai sortear um kit de churrasco. Eu falei, vou, então vamos. Aí... Não tava sabendo, mas vamos. Não né? tava, mas vamos. Aí ele pegou e falou, não, mas o kit de churrasco vai funcionar assim, chefe. Eu falei, fala aí. Ele falou, ó, o cliente vem até o stand, tira uma foto, posta no Instagram, marca Movimento Agrícola. Na sexta-feira nós sorteia e no sábado nós entrega. Eu falei, o que vai ter nesse kit de churrasco? Ele falou, ó, picanha, contrafilé, cerveja, uma tábua, uma faca, o garfo. Eu falei, rapaz, só faltou o avental, né? Isso tá mais fácil. Tá né? mais fácil, Tá mais né? fácil do que a picanha, acho que estaria mais difícil. Mais Mas vai ser bacana. Vai, o povo vai gostar. Eu mesmo, eu quero ver se eu ganho, tá, Ainda Roberto? ganha Vou engajamento nas aquecer redes meu sociais, pé. né? Exatamente. Vocês pensam em tudo, né? Quando vocês. Tudo que é ação, vocês pensam no resultado que vai dar. Inclusive, ô Roberto, o que a gente pode destacar aqui sobre resultados que você está colhendo desde qualquer investimento que você faz de redes sociais, desde o início? Ó, no marketing, a gente começou, a gente não fazia, né? Aí a gente conhece o Dilcinei, que você conheceu. Sim. O Dilcinei falou, não, começa a fazer rádio, começa a fazer TV. Eu falei, mas e o gasto? Aí ele sentou e falou, olha, isso não é gasto, isso é isso investimento. Isso é se evidenciar, Exatamente. né? Aí a gente tivemos o privilégio de conhecer o pessoal da Nova Era. Aí eles fizeram uns vídeos para nós de demonstração e a gente gostou. Aí nisso, a revenda, a Movimento Agrícola, começou a ser mais conhecida, né? Foi mais divulgado, mais conhecido. E a gente começou a colher umas vendas que a gente não esperava. Negócios que a gente não esperava. Aí veio a ideia de fazer alguns brindes. Me falou, faz boné, faz isso, faz aquilo. Mas peraí, mas e o produtor? Ele vai usar um boné no meio da lavoura? Ah, vai, mas quantos usam boné? Aí nós fomos ver, poucos usavam boné, outros optavam por chapéu. Falei, não, então é o seguinte, vamos fazer um pouquinho de chapéu, mas por produtor, independente da propaganda. Que daí o chapéu ele põe lá na cabecinha, tá no trator, tá lá indo atrás do gado. Se protegendo do sol, protegendo né? do sol, não queimando a orelhinha, né? Oi. Entendeu? E com isso, com essa ideia e com o marketing, a gente colheu bons frutos, bons resultados. A gente está sendo visto em lugares que a gente não imaginava. Eu não falo espanhol, mas entrou um peruano em contato. Se você perguntar se eu vendia pro Peru, falei, eu vendo, só não sei como é que eu vou fazer para entregar. Mas vendo. Mas eu vendo. Peço para entregar de O lhama, mas importante entrega. é vender, O importante é vender. Mas isso é fundamental. A rede né? social é fantástica, né? A propaganda é a alma do negócio, né? As redes sociais, a TV, o rádio, né? O podcast. Isso chega a lugares que a gente jamais imaginava. Chegaria a mensagem do produtor. Eduardo, há 6 meses atrás eu nem sonhava em estar falando no podcast. Uhum. Eu nem gostava de falar ao público ou em público, pra você ter ideia. Hoje já pensa Você que é um ficava podcast, nervoso. né? Agora eu já penso em bater papo. Chegou aqui, tá com várias ideias para fazer o próprio podcast. Né? A minha ideia de podcast, na verdade, não é, né? A gente quer compartilhar aquilo que vocês já fazem, né? Conhecimento, Igual você né? teve
a bondade de me convidar outra pessoa, a gente conversar sobre a propriedade dele ou qualquer outro assunto, entendeu? E para o seu segmento, a propaganda ela é fundamental. O rádio é fundamental, a TV é fundamental. Hoje o produtor está bem antenado, né? O rádio vai chegar onde ninguém chega, né? O produtor é bem antenado na tecnologia. A TV, o cara vai estar vendo a sua imagem, né? O podcast vai estar ouvindo, então assim, ela tem... minha mãe falava, ó, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Igual um chapéu igual esse, que é da Natasha, não ganhou o meu ainda, mas ainda vai lá buscar já pra você. Você tem que passar lá no estande. Vai tirar a foto pra ganhar o kit churrasco. Eu vou passar lá e ainda vou tirar a foto e ganhar o kit churrasco. Eu acho que eu ganho. Chapéu desse aqui, por exemplo, o cara coloca na cabeça, passa aqui na empresa, ganha um dele, vai lá pra Chupinguaia. A pessoa que vê, ela vai querer saber o que é isso. Exatamente. Me peça o telefone, foi lá que eu comprei um implemento agrícola, uma peça, e essa peça estava mais barata, eu quero saber o que é, né? E aí a marca, que é bonita, né? Uma folha de soja, né? De soja e o M, né? De movimento. Fazendo o movimento, isso o cara lembra na hora, né? Então, e o identidade visual. A nossa identidade visual foi bem pensada no produtor, que é o movimento agrícola. O agronegócio brasileiro, as pessoas falam assim, o agro é 37% do PIB, né? Muita gente fala isso. Eu discordo. Porque quando você vai falar matematicamente, ver a real proporção do tamanho do agronegócio brasileiro, quem compra caminhonete? Agronegócio. Quem compra frota de caminhão? Agronegócio. Quem mantém as indústrias paulistas e do sul trabalhando? O agronegócio. É para isso que se vende negócio. Sim. Mas o agro polui. Gente, o agro não polui nada. Quando você começa a conhecer o agronegócio, você se apaixona. É outro mundo. É igual eu gosto de falar, sem o produtor rural a gente não come, não almoça. A povo da cidade passa fome, né? Todo mundo passa fome. Nem roupa a gente veste. Não, algodão. Quando teve as manifestações que os caminhões ficaram parados, as gôndolas do supermercado ficaram vazias. O produtor não podia produzir, né? Então, assim, a gente depende muito. Muito não, é quase 99%, né? 99% do produtor rural. Quantas vezes você precisa no médico durante o ano? Pois é. Quantas vezes você precisa do produtor? Às vezes você nem vai. Produtor você precisa todo dia, no mínimo 3 refeições. Exatamente. Café da manhã, almoço e janta. É no pãozinho da padaria, é no seu almoço, a carnezinha, a saladinha, um tomate. Esse é o produtor rural. Exatamente. O Brasil, como um todo, o país nosso povo, tem que aprender a olhar para o produtor rural com outros olhos. Ele realmente é um herói. Porque vocês sabem disso, produzir no Brasil não é fácil. E não produz o que deveria produzir, né? Ainda tem muita coisa para produzir. Qual o tamanho da área produtiva do Brasil? O pessoal fala assim, planta. Não planta, gente. Nós temos 37% de área aberta, só planta em 8%. Olha o resto como é que tá aí. Aí vem falar com o agro, polui com o agro, fala isso. É uma falta de conhecimento Parou muito agro, grande. O Brasil para. Você acha que esses cantores, esse pessoal da mídia, lá vai comer o quê? Quando vai lá comer o seu x-tudo lá, ou sei lá o que eles vão comer. Seu churrasco. Seu churrasco. É o quê? Boi de... churrasco vem da onde? Boi de plástico? De soja? A soja vem do campo. A soja vem do campo. Né? O agronegócio é fantástico. Quem trabalha no agro se apaixona. A gente vê pelo seu olhar, né? Ele fala com o Exatamente. entusiasmo do agro, tem essa empolgação. E sabe o que eu mais gosto do movimento agrícola? É o slogan. É para o agro não parar, precisa estar em movimento. E, Roberto, como que surgiu a ideia desse slogan? Justamente porque o agronegócio não para. Eu desde 1990, quase chegando em 2000, a gente começou a acompanhar o agronegócio e trabalhar nele. O agro não para, ele sempre vai crescendo, vai tendo uma novidade. Vai evoluindo. A nossa área produtiva no Brasil não aumentou muito, igual as pessoas falam, drasticamente, não, aumentou coisa de 12%, 13%. Só que em questão de produção foi milhões de toneladas em produção de carne, de grão. Então o agro está sempre em movimento. Então a nossa ideia, minha e do Renato, quando nós se juntou, foi para o agro não parar, tem que estar em movimento. Maravilha. Bom, a gente agradece imensamente sua presença aqui no nosso podcast. As porteiras do SGC vão estar abertas para você. Eu Obrigado, especialmente agradeço demais essa parceria. Um prazer conhecer você, Roberto. E a marca, né, como um todo, desde da criação, entender o slogan e a sua visão sobre o agro, sobre Rondônia, sobre a feira também. A Natasha vai estar sempre em contato, né? Sempre em contato. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. E passa lá para nós tirar foto e concorrer o kit churrasco. Antes da gente despedir, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos está assistindo agora, para o nosso amigo produtor, para a nossa amiga produtora rural. Uma mensagem para o produtor rural. Uma mensagem bem emocionante.
Cara, e vou falar o que a minha mãe falou uns anos atrás. Persiste, corre atrás, insiste, que o resultado chega. Maravilha. Obrigado, Roberto. Obrigada, Natasha. Obrigada. Ainda remar muito agora na Rondônia Rural. Vamos. Tamo junto. Nos últimos dias já. E a gente espera em uma outra oportunidade aqui no SGC Podcast, no sistema Google de Comunicação. Forte abraço e até a próxima. Abraço. Foi, né? Foi. Maravilha.